Olá, salve, salve! Band Mulher começando ao vivo nesta quinta-feira. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. É um prazer estar na sua companhia para a gente bater aquele papo. E você sabe que aqui no Band Mulher a gente sempre aprende alguma coisa nova. Se liga nessa novidade, inclusive. Agora o Band Mulher fica ao vivo também no Instagram da Band Bahia. Então, se você não puder assistir pela televisão, fica ligado no celular e aproveita para seguir @Band Bahia e @BandMulherBA. Já anote aí o nosso WhatsApp, o número é 71999719009. Esse é o telefone para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente responde ao vivo no programa, hein? Manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela da Band. Aí me diz de onde você fala e manda a sua foto. Hoje é dia de Moda Mais com Ana Libório, tem ainda nosso quadro Bem Casado, hoje recebendo o estilista Elcimar Badu, falando sobre vestidos para a noiva e para os noivos também. E aqui no estúdio a gente tem um assunto bem sério para conversar. Mais uma vez vamos falar sobre a questão da violência contra a mulher. E a pergunta é: meu companheiro me bateu, o que fazer? Os números mostram que grande parte da violência cometida contra as mulheres, os agressores são os maridos, os companheiros, os namorados. E essa realidade torna ainda mais difícil a denúncia. Aqui no estúdio a gente fala sobre isso. Eu recebo a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi, Simone Moutinho. Olá, Simone, tudo bom? Olá, boa tarde. Bem-vinda. A advogada criminalista Daniela Portugal também é nossa convidada. Daniela, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Tudo bem, Daniela? Tudo Seja bom, muito bem-vinda. Obrigada. E a psiquiatra, a doutora Fabiana Neri, também é nossa convidada. Tudo bem, doutora Fabiana? Tudo bem. Prazer recebê-la novamente aqui no Band Mulher. Prazer é nosso. Muito obrigada pela presença de vocês. E lembrando que você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, manda a sua foto nesse número que vai aparecer aí na sua tela. Olha só, ontem, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 13 anos. A lei que serve para proteger as mulheres contra a violência leva o nome dessa cearense aí que sofreu tentativa de homicídio 2 vezes cometidas pelo marido. Na primeira, ele simulou um assalto e atirou pelas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Depois disso, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. É uma história muito triste, mas que serviu como exemplo de luta por justiça. Apesar dos avanços trazidos pela lei, não temos muito o que comemorar. É crescente o número de mulheres mortas no Brasil. Segundo o Atlas da Violência de 2019, quase 5.000 mulheres foram assassinadas em 2017. Esse é o maior número em 10 anos. 150 mulheres são espancadas por hora no país. Por hora. 80% dos casos de agressão são cometidos pelos parceiros das vítimas. Bom, baseado nesses dados, que de fato são bem alarmantes, queria começar com você, Daniela. 68% das mulheres ali que sofrem algum tipo de agressão, elas têm muito medo de denunciar. Na verdade, elas não chegam a realizar a denúncia. E isso tem muito a ver com essa questão, né? Muitas vezes o parceiro, o companheiro, o namorado é o próprio agressor. Exatamente. E outro fator que também contribui para o medo dessas mulheres em denunciar é o contraste entre o número de agressões e o número, por exemplo, de homens que estão cumprindo pena por lesão corporal à mulher. Sim. Se a gente analisa os relatórios do Infopem, a gente vai ver, por exemplo, que nós temos menos de 10.000 pessoas cumprindo pena por lesão doméstica. O que significa dizer que essas inúmeras lesões que acontecem, né, elas até são apuradas no âmbito das delegacias, mas à medida, né, que os fatos chegam ao sistema judiciário propriamente dito, esse caso vai prescrever ou simplesmente vai ser engavetado, esse caso ele não chega ao final. Então, essa mulher ela não confia no nosso sistema de proteção. Muito bem. Ó, deixa eu colocar na tela alguns dados que são super importantes aqui para nosso papo de hoje. Põe aí, por favor, aí para mim essas informações. 4.963 brasileiras foram mortas em 2017, o maior registro em 10 anos. A taxa de assassinatos de mulheres negras cresceu quase 30%, enquanto a de mulheres não negras subiu 4,5%. Próxima informação. Entre 2012 e 2017, o número de assassinatos de mulheres na própria casa por arma de fogo aumentou 28,7%. E a próxima informação, 68% das mulheres abrem mão de continuar com a queixa contra os seus agressores. 52% das mulheres que foram vítimas de agressão no último ano
não denunciaram. Então, são informações importantes, delegada. A primeira ali cresceu bastante, é um dado muito alto, né, de mulheres que são agredidas, violentadas dentro da sua própria casa, principalmente por arma de fogo. Qual é a realidade? O que é que você vê hoje estando na delegacia? Bom, na verdade, embora os dados pareçam alarmantes, são enormes mesmo, eu tenho constatado na delegacia que a mulher tem registrado a ocorrência muito antes de chegar à lesão corporal. Hoje, por inúmeras campanhas, um trabalho de rede, ela hoje, quando é meramente admoestada moralmente, ou quando ela sente que está psicologicamente abalada, ela vai à delegacia e procura uma medida protetiva. Note, eu acho que toda essa campanha mesmo, feita em todo esse nosso trabalho, tem levado a mulher a chegar na delegacia. De fato. Eu quero uma medida protetiva. Eu preciso, ela está informada. Ela já chega hoje. Com esse pedido. Ela está informada hoje. Eu tenho visto esse lado proativo bem positivo. Então, essa mulher, por exemplo, que está em casa, nos assistindo agora, e que já apanhou do marido em alguma situação, se não foi uma agressão física, mas foi uma agressão verbal, uma agressão psicológica, ela deve ir à delegacia e dar queixa? Sim. Na verdade, o momento de registrar a ocorrência, de noticiar o fato à polícia, é justamente quando as agressões morais começam. Por quê? Porque a medida protetiva... Quando começam os xingamentos, sim, né? Quando começam os xingamentos, quando começam os ciúmes exacerbados, a primeira sacude dela, ou uma ameaça de que vou lhe bater, vou lhe matar. Bom, essa aí já é hora grave, já está na hora de chegar na delegacia. Porque... chegando lá, você consegue uma medida protetiva. A mulher subscreve, assina um requerimento de medida protetiva, que é despachado em, no máximo, 48 horas pelo plantão judiciário. E o que acontece? Essa medida vai salvar a vida dela e a vida do agressor também, Exatamente. Que não vai mais adiante. Muito bem. Doutora Fabiana, essa mulher que passa por um tipo de violência dentro da sua própria casa, né, com um companheiro, ela, obviamente, além das marcas físicas, ela traz marcas psicológicas muito fortes. Ela está com o seu psicológico muito afetado. E ela precisa, de alguma forma, se fortalecer também para ir à delegacia prestar queixa, né? O que fazer? Isso é uma coisa super importante, Pamela, porque você tem questões de personalidade muito relacionadas a essa situação. Tanto questões de personalidade que, na verdade, vão fazer com que você entenda por que aquela pessoa está naquela situação. Quantas vezes a gente se pergunta, poxa, mas será que podia ter feito alguma coisa antes e não ter deixado chegar nesse nível? Sim. Mas você tem personalidades dependentes, dificuldade de lidar com a baixa autoestima, você tem uma série de questões. E uma vez acontecendo, tanto a agressão física, verbal, moral, você também tem um impacto importante na sua personalidade e não só nisso, em relação a sintomas ansiosos, por exemplo. O medo de que volte a acontecer. Já tive caso, por exemplo, de esposas que foram esganadas pelo marido ou pelo companheiro e que ficaram com sintomas de ataques de pânico, por exemplo, relacionados a situações, a ambientes confinados, por exemplo. Então, você tem tanto o antes da agressão, questões de personalidade que vão justificar, o que vão fazer entender o contexto daquela situação, como situações posteriores de sintomas mesmo ansiosos, depressivos relacionados. E aí você me pergunta, poxa, como ajudar? O que fazer? O apoio psicológico é super importante, então essas mulheres terem acesso a serviços de saúde que possam ajudá-la a fortalecer essa personalidade e a esse entendimento. E o papel da família também é super importante de ajudar essa pessoa a procurar ajuda. Muito bem, já pode mandar sua pergunta, tá? 71999719009. Eu já estou recebendo algumas aqui no celular, daqui a pouco eu vou fazer. Mas agora eu vou dar uma pausa rapidinho aqui nesse assunto, porque o Salão Samarina tem um recado pra gente. Roda aí. Hoje ela quer ficar mais bonita. Hoje ela quer brilhar por aí, fazer as pazes com o espelho, ficar de bem com a vida, se sentindo mais amada e feliz. No Samarina eu vou te encontrar. Samarina aqui. Samarina, 20 anos de amor por você. Muito bem, olha, nós voltamos a falar sobre a questão da violência contra a mulher. Eu estou aqui agora com a advogada Laina Crisóstomo. Laina é uma das fundadoras do coletivo Tamo Juntas, que é um coletivo que presta assessoria jurídica, psicológica, social e pedagógica gratuitas a mulheres em situação de violência. Pode entrar mais um pouquinho, tudo bem, Laina? Seja muito bem-vinda. Prazer. A gente veio aí da conversa com a doutora Fabiana, ela falou exatamente sobre a importância de procurar ajuda psicológica, ajuda judiciária, também tirar dúvidas, né? Quais são os meus direitos. O coletivo faz muito esse
esse papel, né? Como é que funciona? Sim, na verdade a gente nasce com a proposta de atender mulheres numa perspectiva jurídica, né? E aí, enfim, é muito bacana quando a gente ouve a perspectiva multidisciplinar, porque a mulher que sofre violência, ela sofre de uma esfera muito ampla, né? Eu gosto de dizer que a mulher é um sujeito integral. Então ela vai sofrer na saúde, no psicológico, enfim, em todo o processo da sua vida, do social. Então, na verdade, quando a gente começa com o jurídico, a gente começa a ver que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente começa a judicializar as situações de violência, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa mulher precisa de um acolhimento, precisa de um fortalecimento, precisa retomar os vínculos, né? Então ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos, muitas vezes para de estudar, deixa de ter sonhos. Então, na verdade, o que a gente quer é que essa mulher continue seguindo a vida, mas se consiga identificar, né? Como a própria delegada falou, que ela consiga identificar num próximo relacionamento. E isso só vai fazer com que ela se fortaleça e siga uma vida sem violência. Exato, para ela sair desse ciclo de violência, né? Agora, como é que faz? Liga para o coletivo? Como é que participa? Como é que busca essa ajuda? Então, hoje a gente tem algumas redes, né, que as pessoas podem fazer contato. A gente tinha um número de WhatsApp, e aí, enfim, é muito bacana, inclusive, poder falar isso, porque a gente tinha um número de WhatsApp que acabou sendo muito divulgado. Sim. E a gente não conseguiu dar conta. Encheu, né? A gente continua tendo um número de WhatsApp, agora um número novo, então a gente pede às pessoas que entrem em contato através ou do Instagram da gente, @tamojuntas, ou através do Facebook, a nossa fanpage, Tamo Juntas, ou também através do nosso site, tamojuntas.org.br. No próprio site tem um formulário de contato. Então a pessoa pode dizer de que estado fala, porque a gente não está só em Salvador, de que estado fala, como é que a gente consegue direcionar para as nossas voluntárias e poder ser atendida e acolhida pelo coletivo. Aparece aqui na sua tela, tá? Mas também pode ser pelo Instagram, como a Lana falou, @tamojuntas, né? Isso, e também pela página no Facebook, Tamo Juntas. Isso, Tamo Laina, Juntas. como você já disse, o WhatsApp ficou lotado de denúncias, de procura, de pedidos de ajuda. A procura, de fato, é muito grande, né? Quando a gente percebe, quando a gente entra nessa questão da violência contra a mulher, a gente percebe quanto ainda temos que ajudar, que combater, que divulgar, né? E eu acho que o mais bacana é fazer com que as mulheres entendam que elas não estão sozinhas. Eu acho que isso é fortalecedor, assim. Quando a gente vê mulheres que passam 20 anos num relacionamento abusivo e que conseguem falar sobre a sua dor sem serem julgadas, isso faz muita diferença, né? Muitas mulheres, a sociedade inteira já apontou pra elas dizendo: você apanha porque você gosta, você tem dedo podre, né? Sempre assim. Mas ninguém tá ali pra segurar na mão e dizer: então, eu vou na delegacia junto com você, eu posso ser sua testemunha, eu vi quando ele te bateu. Parece que é um lema, é um ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não existe. Todo mundo diz: mas não existe mais isso, mas ainda tem muita gente que é muito omissa a essa situação, né? Então, se a gente ouvir um grito da vizinha, que a gente ligue 190, que a gente ligue 180, que a gente faça a nossa parte para que esse mundo seja um mundo mais justo. Por nós, mas também pelas outras, né? Muito bem. Para as futuras gerações. Tamo juntas, tá? Tamo juntas mesmo. Muito obrigada. Tá, e todas as informações, busca ajuda sempre. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aproveita para mandar sua foto, a sua pergunta. O Band de Mulher volta já já. Band Mulher está de volta, agora vamos falar sobre imóveis de qualidade para deixar sua casa ainda mais bonita. Você precisa conhecer o Baianão Móveis. Já são 13 lojas na Bahia com as melhores opções de móveis para sala, quarto, cozinha, além de colchões e uma linha completa de eletros que vai do liquidificador à geladeira com as melhores marcas do mercado. Acompanhe essas ofertas nos nossos intervalos comerciais e no Instagram, @Baianão Móveis. São produtos de qualidade com preços mais baixos do mercado. E você diz como quer pagar, hein? Pode ser dinheiro, carnê ou cartão Baianão. Tudo rápido e sem burocracia. Não adianta bater perna por aí. Preço, qualidade e prazo é no Baianão, especialista em móveis. São mais de 20 mil produtos e a melhor operação de vendas do estado com entrega garantida. Siga @Baianão Móveis no Instagram e confira agora as ofertas de hoje e os endereços das 13 lojas. Com certeza tem um aí bem perto de você. Baianão Móveis, especialista em móveis e em preço baixo. Olha, eu já estou em pé aqui porque agora a gente vai falar sobre casamento. Hoje o nosso assunto é a roupa dos noivos. É hora do bem casado. Muito bem, hoje eu recebo aqui no estúdio o estilista de alta costura, Elcimar Badu. Seja bem-vindo, Elcimar, tudo bem? Boa tarde, Pamela. Prazer recebê-lo. Estar aqui também com você. Muito bem, me conta aí, são anos e anos nessa trajetória, né, de desenhar vestidos, realizar sonho para as noivas, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro. Começou há um tempo atrás, né, Elcimar? Desde a minha infância. Eu costumo dizer que eu aprendi a costurar com barulhinho da máquina da minha mãe, que era costureira. E isso
fez a minha vida. Eu vivo isso com muita alegria. Maravilha. Vou pedir para as meninas entrarem, porque tem 3 modelos aqui para brilhantar o nosso papo de hoje. Deixa só ela entrar uma de cada vez. Bom, são vestidos dos mais diversos, materiais muito especiais, né, que você usa. Conta um pouco dessa construção dos vestidos, Badu. Com certeza. O vestido tem que ser idealizado conforme o desejo da noiva. Claro que a gente vai colocar nosso pitaco, a nossa essência, aquilo que a gente gosta também, levando em consideração sempre o gosto da noiva. E ó, tá muito em alta os casamentos durante o dia, né? O day wedding, a gente vem conversando aqui com vários fornecedores que fazem casamentos durante o dia, e aí a gente traz aqui um modelo de casamento que é um modelo regata, um modelo mais que pode ser também para durante o dia, né, Badu? Com certeza, e agora a grande tendência é casamento em jardins. Já acontecia em praia, jardins inspirados na Europa, em Paris, aquela coisa chique, elegante, que a noiva pode abusar com o seu vestido também. E aí depois pode fazer dois vestidos, por exemplo, um com a super cauda para entrar no altar, para ser assim aquele dos sonhos, e depois para ficar mais à vontade durante a festa, por exemplo. Pode no jardim montar uma cúpula maravilhosa para o casamento, e aquele vestido bem imponente, não aquele casamento simples. Sim. Mesmo de dia. Muito bem. Ó, e tem novidade, sabe o que é? Agora o Simar Badu também está fazendo moda para os noivos. Por favor, entra aqui no estúdio. Que novidade é essa? Boa, hein, Badu? Com certeza. A cobrança dos noivos, das noivas. Agora a gente também está com trajes masculinos, de diversas cores, modelos. E agora tem cores bem diferentes. Claro que eu estou sobre um clássico, mas nós atendemos o desejo do noivo. Os homens também são cheios de pedidos, querem colocar, dar pitacos, como é que funciona? Com certeza, a calça mais ajustada, tudo slim, é a moda do momento e fica super elegante. Maravilha. Ó, tem uma coisa que você precisa prestar atenção, porque Badu ficou durante muito tempo atendendo em um endereço, agora ele está no endereço novo. Endereço novo. Conta pra gente. Mais aconchegante. As noivas, as madrinhas, as mães vão se sentir melhor. A gente preparou lá o espaço maravilhoso para receber todos com muito carinho. Muito bem, ó, hoje a gente está falando sobre noivas, mas você também faz vestido para debutantes, para aquela festa especial, para aquele momento único, não é? Com certeza. O debutante está vivendo uma história maravilhosa. Nesse momento está tendo muitas festas de debutante e eu gosto, a coisa que eu gosto de fazer também, muito bom. Badu, muito obrigada. Volte sempre ao Band Mulher, sucesso para você. Esse é o Simar Badu, gente, especialista quando o assunto é noivas e agora noivo também, tá? Aguardo vocês lá. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Olha só, no Moda Mais de hoje, Ana Libório continua conversando com as mulheres baianas que empreendem no ramo da moda. Vamos ver? Roda aí. O mundo do empreendedorismo me fascina cada vez mais. Fazer negócios na Bahia, ativar o varejo na Bahia, ativar a moda na Bahia, isso me encanta, isso me deixa cada dia mais empenhada nesse mundo da consultoria de moda e na curadoria de moda para fazer os eventos cada vez ficarem mais interativos, mais participativos e gerando mais negócios. Hoje, o Moda Mais mostrou aqui no Café do Horto uma collab com várias marcas. Além disso, um desfile, um pocket desfile, na verdade, onde eu comentei num workshop de moda as tendências do verão 2020. Então, Priscila desfilou lindamente looks da loja SL Brands, tá? Das marcas Lafor, e tudo feito com muito carinho, com muito cuidado. Espero que vocês curtam o programa de hoje, porque foi uma curadoria totalmente minha, Ana Libório, para o Moda Mais. E se eu quero seduzir mais mulheres do mundo do empreendedorismo, quero de verdade. Eu sou uma apaixonada por isso e o mundo dos negócios me fascina. E olha isso aqui, gente. Olha a potência. Vocês tremeram a tela do Band Mulher Bahia, que eu tô toda trêmula perto dessa mulherada linda. E aí, sabe quem tá aqui? Adriana, da Tereza Priori. Gente, vocês conhecem os looks dessa mulher? Vocês já foram na loja? Porque eu já sou de muitos anos, quando ninguém fazia certas coisas, ela já fazia. E aí, você não é empreendedora ousada? E você, engraçado, quando você lembra que você ia comigo e queria uma coisa super diferente, sei lá, não. A gente tenta fazer peças diferenciadas, né? Porque hoje em dia tá tudo muito igual, né? A gente vê que sem vários... Não, lá não é igual não, viu, amor? A gente tenta fazer isso, assim, a
vezes é meio cansativo, né? Porque você fica procurando sempre referência, viagem, são tantas coisas, né? Às vezes você pensa assim, meu Deus, quanta loucura é. Eu me identifico porque ela é curiosa igual a mim, Tereza Priori. E eu fico tão feliz, gente, de estar próximo dessas mulheres, que aí a gente troca ideias, troca negócios, faz network, além de conversas femininas. E olha isso aqui. Renata Andrade, da Intimissime, conta como tá a loja, já chegou a coleção, que eu tive lá outro dia, saí apaixonada, já tô vendo ali uma coisa que eu já me apaixonei. Como é isso? É toda semana, novidade? Toda semana, Ana, né? Só antecipando aqui, na verdade, pra gente, que é uma maravilha estar do seu lado, você é uma mulher inspiradora, né? Então a gente tá colada agora. Toda semana a gente recebe peças novas, a gente já tá com a coleção de previews de primavera, verão aí, e enfim, eu convido todos vocês para conhecer, que são peças belíssimas, com todas as tendências de moda. A gente até apresentou no último programa, estão imperdíveis. Intimissime, Shopping Bar, Shopping Salvador. É isso? Super. Muito bem, olha só, o Dia dos Pais está chegando e você ainda não sabe o que comprar? Está na dúvida se o paizão vai gostar daquele presente que você tinha achado que era a cara dele? Então corre para a Avatim e vem conhecer mais sobre a linha Boníssimo. Com Boníssimo você tem perfume, tem creme e gel de barbear, loção pós-barba, shampoo, sabonete e pasta modeladora. E sabe o melhor? Todos os produtos estão disponíveis em 2 fragrâncias, elegantes e duradouras, Boníssimo e Boníssimo Black. Por exemplo, essa daqui é da linha Boníssimo, Boníssimo Shaving Gel. Deixa eu provar, ó, uma delícia, fica bem cheiroso daqui para usar, ó, e fazer sucesso. Tudo para que seu pai tenha conforto e segurança na hora de se cuidar, contando com as qualidades dos produtos Avatim e preços acessíveis. Agora que você já sabe qual é o presente perfeito para o Dia dos Pais, o que é que está esperando para visitar uma loja Avatim? Corre lá, Avatim, tudo que nos faz sentir. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí. Band Mulher está de volta. Hoje estamos falando sobre a questão da violência contra a mulher e a pergunta é: meu companheiro me bateu, e agora o que fazer? Bom, Daniela, os homens batem nas mulheres, são inúmeras as justificativas que eles usam, né? Não são motivos, porque não existe nenhum motivo que justifique um homem bater numa mulher, mas as justificativas dadas por ele. Muitas vezes é por ciúmes, muitas vezes por essa questão da posse, que também vem dos ciúmes, mas também vem a questão da honra, né? Essa mulher que eu acho que está me traindo, ela está ferindo a minha honra. No direito, como é que se configura isso? Olha, se a gente analisa dentro de uma perspectiva histórica, essas motivações, por muitos anos, marcaram dentro dos nossos diplomas jurídicos, né, dentro das nossas leis, a exclusão da responsabilidade desse agressor. Sim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a legítima defesa da honra como argumento que iria excluir a responsabilidade desse agressor. Hoje em dia, essas situações, elas não são mais fundamentos para excluir responsabilidade de ninguém. Muito pelo contrário, eventualmente até esse ciúme pode ser entendido como um elemento que vai caracterizar a torpeza ainda maior daquele crime, né, naquela conduta. Agora, o artigo 121 no Código Penal, que cuida do homicídio, ele ainda traz a figura do homicídio provocado em virtude de uma injusta provocação da vítima sob domínio de violenta emoção. Aí a gente precisa dar a essa lei uma interpretação que compreenda o que é a violência de gênero e que as mulheres são as principais vítimas. Porque né? o feminicídio é quando a mulher morre, por exemplo, pelo fato de ser mulher, né? Exatamente, exatamente. O feminicídio, que hoje é uma nova qualificadora no crime de homicídio, vai se caracterizar quando essa mulher é assassinada em virtude da sua condição de sexo feminino, né? Que vai ser ou o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa mulher assassinada em situação de violência doméstica, essa é uma prática de feminicídio,
ou então, mesmo fora do ambiente doméstico, a mulher que venha a ser assassinada por ser mulher, por exemplo, numa disputa, numa relação de trabalho, né, numa promoção, e venha sofrer, né, uma prática de homicídio nessas circunstâncias, pelo simples fato de ser mulher, também caracteriza o feminicídio. Exatamente. Muito bem. Bom, como a gente falou no início do programa, 68% das mulheres abrem mão de continuar com a queixa contra os seus agressores. Queria saber da delegada Simone se isso se você presencia isso, né? Mulher que entra com a queixa e depois ela desiste, vai lá, retorna à delegacia para retirar a queixa. É muito comum? Na verdade, quando a mulher noticia o fato à polícia, algumas vezes ela retorna e diz que ela quer retirar a queixa. Tá. Ela não quer que ela leia assim, eu não quero prosseguir com isso. Por quê? Uma porque ela reata o romance, ou outra porque ela tem independência econômica desse infrator. Financeiramente. Outras vezes ainda porque está sendo ameaçada. Entretanto, a legislação penal não permite, né, que se tire esta queixa, ou seja, que se tire essa representação dada. Para que isto aconteça, é necessário uma audiência autônoma, em juízo, na presença do Ministério Público, do defensor e do próprio juiz, obviamente, Sim. e da mulher, para que ela explique. Eu não desejo mais, eu quero me retratar em relação àquela representação. E aí, o juiz, inclusive, pode perceber que aquela situação ela está sendo, por exemplo, ameaçada ou manipulada para se retratar daquela representação e justamente não deferir essa retratação. Então, basicamente, uma vez que a queixa é dada, a mulher não pode imediatamente ir lá e retirar. Não existe isso de retirar a queixa. Não existe isso, mesmo que ela reate. Muito bem. Doutora Fabiana, a gente falou aqui sobre a questão da violência, né? Principalmente a questão da violência verbal, né? O homem começa xingando a mulher, desqualificando essa mulher para mexer com essa autoestima, para enfraquecê-la cada vez mais, né? E aí, como é importante buscar ajuda e o papel da família também, eu queria destacar um pouco, porque muitas vezes essa mulher tem medo de falar com a própria família que gosta do parceiro, envolve os filhos ali nessa situação também. Então, como fazer para chamar a atenção para o que está acontecendo com você e ser levada a sério mesmo, assim, sabe? É uma coisa fundamental porque você está falando de um fenômeno extremamente complexo. Não é apenas a questão da agressão física. Você tem um contexto familiar, você tem uma história que aquele casal, que aquela família viveram. Você tem a repercussão dessa separação ou de permanecer junto nessa situação em relação aos filhos e ao restante da família. Então, é um fenômeno, na verdade, extremamente complexo. E aí a questão da família é fundamental, porque ela tem que ter algum tipo de apoio. Então, a gente observa muito que mulheres que não têm apoio nenhum, ou que estão deslocadas da sua cidade, ou que não tem uma família ao redor que possa apoiá-la, elas sofrem mais. Então, nesse intuito, você ter instituições, coletivos, você ter, na verdade, ambientes onde essa pessoa, que mesmo que não tenha um suporte familiar, possa ter ajuda, é fundamental. Reconstruir a autoestima dessa mulher e ela perceber que tem saída. Geralmente, as mulheres falam assim, mas eu não vejo saída. Só que, às vezes, tem que ter uma pessoa de fora para apontar a saída para essa pessoa. E a questão dos ciúmes também é uma outra coisa que eu queria destacar com você, porque o ciúmes, muitas vezes, ele é entendido como uma forma de amor, né? Eu sou ciumenta porque eu quero você, porque eu cuido de você, porque você é minha, porque eu te amo. Ciúmes não é amor, né? O ciúme é uma coisa interessante porque ele é um sentimento que ele está presente na grande maioria das culturas. Se você olhar países diferentes, você vai ter algum tipo de manifestação de ciúme. A grande questão é o limite entre o que é uma questão relacionada, às vezes, um pouco de posse, um pouco de demanda de insegurança, às vezes até do parceiro ou da parceira, em relação ao que é já um comportamento abusivo e até, às vezes, sintoma. Não querendo dizer que todo ciúme patológico e possessivo é de uma doença, mas a gente sabe que mesmo doenças na psiquiatria podem ter uma repercussão do tipo ciúme patológico. Casos de alcoolismo, por exemplo, até 30% dos indivíduos que padecem de alcoolismo podem ter manifestações de ciúme patológico. Transtornos delirantes, mas isso não é a única coisa que explica esse comportamento. Tem a ver com a cultura do indivíduo, tem a ver com a história que ele viveu e, sem dúvida nenhuma, com o tipo de relação que é desenvolvida. E uma coisa que foi falada aqui hoje que é muito importante, é a gente entender de dar suporte para essa mulher para evitar que ela repita padrões. Isso é muito comum, mesmo com uma experiência... Ela acha normal ser tratada dessa forma, né? Provavelmente ela cresceu num ambiente onde o tipo de relação entre o pai e a mãe era dessa maneira, ou a vizinhança era dessa maneira, e ela tende a repetir esses padrões. Muito bem, olha só, na semana do Dia dos Pais, a Defensoria Pública da Bahia e o Esporte Clube Bahia se uniram em uma ação bem bacana em prol do reconhecimento da paternidade.
Pai, seu dia tá chegando. Eu tô na pilha de te escrever. Tô bracando no pontinho. Fiz 31 sem deixar cair. Tá vendo? Ninguém nos vence em vibração. Será que eu tô mais parecido com você ou com minha mãe? Você viu que defesa linda de Douglas nesse último jogo? Minha mãe me colocou na aula de inglês. Próxima carta eu vou gastar meu inglês todo nela. Vou aqui que a mãe tá me chamando. Depois te escrevo mais, viu? Espero um dia poder te entregar todas essas cartas. Na semana do Dia dos Pais, será possível tirar dúvidas sobre registro de paternidade e realizar exame de DNA de graça na loja Esquadrão. Tá aí, muito bem. Olha, tem uma informação importante: 5,5 milhões de crianças hoje no Brasil não têm o pai, não tem o reconhecimento dos pais, né? Esses pais não a reconheceram. Tatiane Franklin é defensora pública, tá aqui com a gente falando sobre esse assunto. Tatiane, a campanha se estendeu, né? Vocês passaram desde domingo, estão ali na loja do Esquadrão na Fonte Nova e continuam lá atendendo esse público, não é isso? A Ação Cidadã Sou Pai Responsável, ela acontece o ano inteiro. A gente escolhe o mês de agosto para intensificar. E em razão da demanda, estendemos até sábado, meio-dia. Muito bom. E tem pro Vitória também, vai fazer essa campanha pro Vitória também, para depois não ter ciúmes aqui. Para não ter ciúmes, estendemos e começamos no Barradão 15 horas no sábado também e se estende ao longo da próxima semana. Ótimo. Mas é bom lembrar que a Defensoria faz durante todo o ano esse trabalho de reconhecimento dos pais, né? Chamando esses pais para essa responsabilidade que é muito importante. Qual é o cenário da Bahia hoje, Tatiane? Infelizmente, ainda temos muitas crianças com registro. As próprias escolas demonstram isso. Em razão disso, a gente vem intensificando e pós o mês de agosto, é só ligar para 129 e agendar seu atendimento que a gente dá continuidade. Como é que funciona o processo? O processo, basta a pessoa comparecer com a carteira de identidade, certidão de nascimento com o campo pai em branco, a certidão da mãe também, e juntos os três para fazer o exame. É gratuito? Gratuito. A Defensoria custeia esse exame. É bom lembrar, gente, que pai, o reconhecimento é importante, mas pai não é só pagar pensão não, tá? Não é só aí dei o dinheiro ali por mês, já fiz o meu papel de pai, vai muito além disso. E a Defensoria também faz um trabalho de conscientização que é muito importante, né, Tatiane? O objetivo da campanha é justamente esse, é incentivar a paternidade responsável, demonstrar para a sociedade que não basta ser pai, não basta pagar a pensão alimentícia, é estar presente aí na escola, é participar da reunião, fazer o dever de casa, ajudar a mãe com a alimentação, é cuidar, é amar. Muito bem, fazer o papel de pai, certo? Então vamos repetir, até sábado, então, em frente à loja Esquadrão, né? Isso na Fonte Nova. Tem lá até o meio-dia de sábado e a partir das 3 da tarde no Vitória. Não é isso? Durante toda a próxima semana, Dia dos Pais já é domingo agora, mas durante a próxima semana também fica lá no Vitória e a Defensoria faz um trabalho durante o ano inteiro. O endereço da Defensoria, por favor, Tatiane. Na Rua Arquimedes Gonçalves, ali no Jardim Baiano, fica a casa principal, mas qualquer dúvida, ligar para 129 de telefone fixo. Muito bem, 129 se você tiver qualquer dúvida. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho da Defensoria, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito bom, vamos voltar a falar sobre a questão da violência contra a mulher. A gente está falando hoje baseado na pergunta: meu companheiro me bateu, e agora o que é que eu faço? Queria saber da Daniela, que é advogada. Daniela, esses casos costumam demorar muito na justiça, porque é uma preocupação. Denunciei, o caso está sendo apurado, mas ele demora muito na justiça. Essa mulher pode correr risco, algum risco durante esse processo? As medidas protetivas de urgência, elas são mais céleres, de fato. O que são essas medidas? Dá um exemplo pra gente. No momento em que essa mulher sofre uma agressão, que ela vai a uma delegacia, vão ser pedidas medidas imediatas, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, né? Dentre outras medidas, né? A mais complexa delas são os alimentos provisionais, que hoje as varas de violência doméstica não dão alimentos para essa mulher
o que é que isso significa, Sim, né? diga. Então, essa mulher depende financeiramente do marido, apanhou do marido, do companheiro, etc. No momento que ela busca um amparo, ela vai conseguir, por exemplo, o afastamento imediato dele do lar, mas ela vai ficar sem 1 centavo. Exatamente. Ela vai ficar sem 1 centavo, porque as varas de violência doméstica não vão, naquele ato, autorizar o pagamento imediato de alimentos para essa mulher. E aí ela vai encontrar um outro problema para conseguir se manter, se sustentar, né, financeiramente. Então é muito complexo. Algumas medidas, como o afastamento, por exemplo, elas vão ser imediatamente aplicadas, né? Já outras não. Então, essa mulher ela vai enfrentar ainda... Então, né, há aí um problema muito grave, né? Sim, porque existe um problema muito grave. Recebe essa medida protetiva, consegue tirar esse homem de casa, mas ela não consegue se sustentar na maioria dos casos, Exatamente. né? Por isso que a gente vai ver nas estatísticas relacionadas à violência de gênero que as mulheres negras, pobres, Sim. elas vão ser mais vitimadas. Porque elas têm também, além de outros aspectos, porque aqui é muito complexo o problema, tem também a dependência financeira, muitas vezes, né? Então, é um problema que precisa ser tocado de maneira multidisciplinar. Mas os casos costumam resolver rapidamente na justiça? Eu acho que nada na justiça é tão rápido assim, né? Na justiça, não. Eu acho que as medidas protetivas de urgência, já via delegacia, ou mesmo buscando o GEDEM, o NUDEM, que são, né, os órgãos do Ministério Público e da Defensoria Pública, além da DEAN, as medidas protetivas de urgência, elas conseguem ser efetivamente céleres. Para o processo chegar ao fim, por exemplo, com a punição do agressor, fazendo esse agressor cumprir pena, aí você vai enfrentar realmente uma história sem fim. E é justamente por isso que hoje a gente tem, né, pelo menos pelos dados oficiais, menos de 10 mil pessoas cumprindo pena por lesão doméstica. Nossa. Bom, delegada, é papel da delegacia também encorajar essa mulher e dar atenção a essa mulher para que ela tenha coragem de fazer a queixa, permanecer nessa queixa e para que ela possa se cuidar também, né? Para que ela possa ter alguma estratégia de proteção, né? Sim. A Polícia Civil, na verdade, tem estimulado muito as ações sociais dentro das DEANs. Lá na DEAN de Piripiri, a gente tem 2 projetos. Um deles chama-se Maria no Bairro. O projeto Maria do Bairro é uma espécie de capacitação de líderes comunitários. Notem, a área territorial da DEAN de Piripiri é uma área dominada pelo tráfico de droga, uma área de periférica. Então, fazer com que essas mulheres tenham coragem de denunciar, e porque elas vão voltar para a realidade dela depois daquilo, é muito difícil. Como ganhar a confiança dessas pessoas através de líderes comunitários? Essas pessoas, elas têm influência nas comunidades. Bairros, nas localidades. Então, essas pessoas são capacitadas. Uma mulher, muitas vezes, é estuprada, ela não sabe que é estuprada. Muitas mulheres não sabem, elas sofrem violência psicológica, agressões morais a vida toda. Elas ficam doentes, elas têm câncer, ideia de suicídio para o resto da vida toda. Elas são entristecidas, sem coragem de viver, de ir para frente, de lutar. E não sabem por que é, porque elas sofrem violência doméstica. E não sabem o que está acontecendo. Não sabem o que está acontecendo. Não sabem identificar. Até que chegue a lesão corporal, o tapa ou a tentativa de feminicídio, tá? Então, no Maria do Bairro a gente faz uma ação multidisciplinar, tá? A gente conversa sobre a Lei Maria da Penha e essas agentes comunitárias, elas servem de agentes multiplicadores. Certo. E há o projeto Abraço também, que esse é uma ideia de ressocializar os infratores. Aqueles que foram autuados em flagrantes e gozam liberdade provisória, eles são chamados à delegacia e para uma ação reflexiva, multidisciplinar, psicossocial. E no sentido de que ele responde um questionário e se pergunta por que daquela conduta, por que ele é machista, o que é machismo, e ao final também se quer um agente multiplicador. Muito bem, ó, o Band Mulher de hoje fica por aqui. Queria agradecer imensamente a presença e a participação de vocês aqui no estúdio. A gente está sempre falando sobre a questão da violência contra a mulher aqui, porque a gente acredita que a melhor forma de combater essa questão é através da educação, é mudando a nossa cultura, é conversando com esses homens, chamando ele para serem de fato os nossos parceiros, os nossos companheiros. Uma ótima tarde para você. Amanhã estamos de volta, vamos falar sobre transição capilar, hein? Eu espero por você. Uma ótima tarde, até lá. Tchau.